Meus amigos, muito bom dia para todos vocês. Seja bem-vindo ao canal dos Livros Apócrifos, muito prazer. O meu nome é Denilson. Nós estamos há 4 anos dentro do YouTube, vamos caminhando para 5 anos e estamos trazendo para vocês, você que é evangélico, católico, espírita, budista, maçom, não importa a religião que você tem, eu tenho umas informações para mostrar para vocês, ok? Nós temos algumas informações para mostrar para vocês. Bom, aqui está uma frase que está no livro de Apocalipse, no capítulo 18, versículo 4. Babilônia, sai dela, povo meu. Então nós temos o livro de Apocalipse, que é um grande ponto de interrogação, né? E por que está escrito Babilônia, sai dela, povo meu? Nós sabemos que o povo hebreu, ele foi cativo, ele foi levado como escravo em várias nações. Uma delas foi a Babilônia. A Babilônia invadiu Jerusalém, ou Jerusalém, e tomou os habitantes de lá como seus escravos. E foi uma das nações que quase acabou com os hebreus, porque eles agiram de maneira diferente, eles tentaram acabar com a cultura do hebreu, o hebraico que era falado e o culto a Yahweh e Yahushua. Então você pode ver que o nome Yahweh e Yahushua é pouco divulgado, porque a Babilônia ela sequestrou todos os povos, os descendentes de Jacó, e mudou o dialeto. Inclusive o hebraico, ele é uma língua perdida, é uma língua esquecida, é como o latim, é uma língua praticamente morta, mas o hebraico existe. Não é a língua inventada agora não, que é o Yiddish, é o novo paleo-hebraico. Essa língua, ela não é o hebraico, tá, pessoal? Então, se você vê alguns desses professores aí falando que fala hebraico, é história. A língua hebraica, ela está perdida dentro das matas, por tribos indígenas que não sofreram com as colonizações e as modernizações. Ok? Tudo bem? Mas vamos a esse versículo que fala muito com você que está frequentando igrejas evangélicas, seja Universal, Deus é Amor, Brasil para Cristo, Bola de Neve. Qualquer igreja que você estiver frequentando, essa mensagem é para você. O templo é para você, igreja católica, templo budista, templo de maçom, qualquer uma dessas denominações é para você. Por que está escrito sai dela, povo meu? Eu vou te explicar dentro da Bíblia que o Pai nunca mandou o nosso Criador, aquele que fez o céu e a terra e o mar, ele nunca mandou você ir para dentro de uma igreja ou de um templo ou de uma religião. Ele não fez isso. Eu costumo dizer, você que é uma pessoa inteligente, que está me assistindo agora, preste atenção no que eu vou te falar. Se ele quisesse que você fosse para um templo, para uma casa que fosse dele aqui na terra, ele ia, antes, quando ele fez a terra, o céu, a terra e o mar, ele ia fazer uma grande casa, gente. Ele ia fazer um templo e falar assim, ó, eu tô aqui, vocês vão me encontrar aqui. Ele não fez isso, de maneira nenhuma. Ele disse só crescer e se multiplicar na terra. Ele não mandou você ir para casa nenhuma, para culto nenhum, dentro de casa alguma. Porém, esse sistema que nós estamos vivendo criou as religiões e criou dos templos o que eles chamam igreja. A igreja é filha dos templos. Igreja é uma palavra relativamente nova. Você que é evangélico, católico, igreja é uma palavra relativamente nova. Igreja, né, do latim. E o latim não é a língua do povo escolhido pelo Pai. O latim não é o hebraico. E no hebraico não tem igreja. Essa palavra igreja não existe no hebraico. E, obviamente, isso é uma mentira. Assim como todo esse sistema religioso que foi montado para te enganar. Cruz, né? Você que acredita na cruz. Cruz é símbolo de maldição, de morte. Pessoas que carregam o crucifixo no corpo, que tatuam o crucifixo. Isso é símbolo de morte. Onde você vê cruz? No cemitério. Cemitério de quem? Dos pagãos, dos israelitas, você não vê cruz. Porque cruz é símbolo de maldição. E quem é a grande Babilônia, Denilson? Por que a Babilônia? Toda vez que a gente lembra de Babilônia, a gente lembra de prostituição.
E prostituição está ligado à orgia, à festa da carne, não é verdade? Então eu vou mostrar para você como você que é evangélico, que está frequentando as igrejas, você está se prostituindo. Denilson, que isso é muito pesado. Pois é, eu tenho que trazer essas informações para vocês, mesmo você gostando ou não, esses líderes religiosos gostando ou não, tem que falar para você, você não foi feito para ir para a igreja. Você não foi feito para ir para templo. Você é o templo, você é a igreja. E se você quiser se reúne nas praças, se reúne nas praias, nas montanhas, se reúne de casa em casa, mas ele nunca disse, o Salvador nunca disse para você se ir para templo, ele nunca afirmou isso. Aliás, ele é totalmente contra você. Se você está indo para uma igreja hoje, você pode ter certeza que você está erradíssimo diante do Pai. Não adianta nem você pedir perdão, porque agora você está conhecendo a verdade. E eu vou te mostrar dentro da Bíblia e dos apócrifos, porque é lá que eu tenho que mostrar para você. Então tem aqui a foto, sai dela, povo meu, ok? Deixa eu mudar aqui. Essa vai ser a minha capa, né? Vai ser uma capa desse vídeo. Deixa eu ver aqui a passagem. Eu vou começar lendo aqui, ó. Tá vendo aqui? Essa Bíblia aqui, pessoal, eu tirei daqui, foto aqui, ó. Essa Bíblia aqui é uma Bíblia como todas as outras Bíblias. Toda a Bíblia, ela foi adulterada, todas elas. Só que nessa Bíblia aqui tem um nome que eu gostaria que vocês pudessem pesquisar sobre ele. Não precisa acreditar em mim, não. Pesquisa sobre ele. Tem um nome. E esse nome que o camarada que traduziu essa Bíblia, o amigo que traduziu essa Bíblia, ele já não professa mais, ela foi atualizada e ele já não fala mais esse nome. Ó. O nome é esse aqui, ó, tá vendo aqui? Ó? Esse Yahushua, ele não é um nome hebraico, não é, mesmo porque quando o Messias esteve aqui por volta de 1500 a 1700, ué, Denilson, ele não teve há 2000 anos atrás aqui? Não, isso é uma outra falácia, isso é história. Há 2000 anos atrás aconteceu o dilúvio, tá, pessoal? Há 1500 anos, lá no calendário Gregório, que foi um padre que inventou esse calendário, ele nasceu, Yahushua. Na verdade, o nome era Yahusha, mas aqui é o aramaico. Então, no aramaico permite um encontro vocálico aqui no final da frase. Shua quer dizer adoração, louvor e salvação. E ele falava a língua aramaica. E falava o hebraico também. Porque já nesse tempo as tribos já estavam perdidas. Por isso que ele disse, eu vim para a casa perdida de Israel. Ele veio buscar as tribos de Israel. Ele veio salvar as tribos de Israel. E paz, meus senhores, se você não sabe de onde você veio, se você brasileiro não sabe, aquele pessoal que trouxeram nos navios tombeiros e negreiros que desembarcou aqui no Cais do Vaz Longo, no Rio de Janeiro, e em toda a orla do Brasil, estava repleta de semita. Semita era o povo que veio descendente de Sem, de onde saiu a raiz de Davi, que é Yahushua, que nasceu para reinar. Porém, quando ele nasceu, Roma estava sitiando a cidade de Jerusalém, e um camarada chamado Herodes, que não era rei, ele veio recebendo o trono de uma farsa, ele não iria permitir o descendente direto de Davi para assentar-se no trono. Trono esse que foi pego pelos gregos, que está dentro da Inglaterra. Aquele trono em que a rainha está sentada era o trono de Yahushua. Ele, Yahushua, tinha que se sentar nesse trono, mas ele por conta de uma revolta política, ele foi detonado. Trocaram o nome dele, botaram o nome dele de Jesus, inventaram igreja para vocês irem, templos, né? E igreja, tem templos e igrejas, você não percebe não? Tem um templo de Salomão lá em São Paulo, e tem igrejas que você frequenta. Então o templo e igreja não é casa do nosso Pai. Então foi tirado aqui, ó, tá vendo? Esse nome é Yahushua, porque no hebraico, na língua hebraica, não existe a letra J. Logo, o nome Jesus não tem nada a ver com o nosso Salvador. Estão mentindo para você. Você que dá dízimo, você que participa de Santa Ceia, você que vai à igreja, que acha que você está indo para o caminho certo, você está sendo enganado. Você, por mais que seja bonito lá dentro, aqueles cânticos com o nome de Jesus tocam o teu coração, os tons que tocam o seu coração, Jesus não salva ninguém. Evangélicos, Jesus não salva ninguém.
Se você ouviu falar que Jesus salva, é mentira. Ele não salva. Primeiro que o Pai não habita na mentira. O nome dele é Yahushua. Nunca foi Jesus. Aprenda isso, por favor. E aí eu vou provar para você. Lá no livro de Isaías, você pode pegar o nome dele, também não é Isaías. A Igreja Católica trocou os nomes todinho. Para você nunca descobrir isso. O nome dele, o nome de Isaías é Yeshayahu. Tá assustado com o que eu estou falando? Peraí, eu tenho mais informações para você, eu tenho que trazer Bíblia para você. Pega a sua Bíblia, você que é evangélico, você que participa do culto dominical, pega a sua Bíblia e abra no livro de Yeshayahu, que foi o profeta que ele foi levado a cativo para a Babilônia. Então, Isaías foi levado a cativo para a Babilônia. E lá da Babilônia ele tinha um camarada que seguiu a ele, né? E esse camarada continuou divulgando o trabalho que vocês não conhecem, chamado Baruch. Ele está escrito na Bíblia. Baruch foi um também que levou a ideia dos que foram levados a cativo de Jerusalém, de Israel, para a Babilônia. Antes do reinado de Roma, tá, pessoal? Olha só como é que é, o negócio é grande, né? A coisa é grande. Aí ele diz aqui, ó. Assim diz Yahua. A gente chama de Yahu, mas a pessoa que não chamar de Yahua não tem problema nenhum, não. Assim diz Yahu. O céu é o meu trono. Fica pequenininho aqui pra você entender, ó. O céu é o meu trono. E a terra, ela é o estrado dos meus pés. Olha aqui, gente, ó. É isso aqui do Pai, ó. A terra é o lugar onde ele senta. Aliás, o céu é onde ele senta. E a terra é o estrado dos pés dele. Desculpa mostrar para você o meu chinelo. É como que fosse debaixo dos pés dele. Aí ele disse assim, ó, para você imaginar. Presta atenção, você que é evangélico católico, vocês que vão para a igreja, vocês que vão para o templo. Sendo assim, qual é a casa que edificareis para mim? Então não existe você ir à casa de Deus. Para com isso. Você está sendo enganado por um sistema CNPJ. É um local onde visa arrecadar dinheiro e cuidar, dar uma tranquilidade para você através de músicas. Músicas essas que eles dizem que é do mundo. Toda música é do mundo, gente. Toda música. Ah, mas ela é do sistema gospel. Mas é um sistema ligado ao sistema do mundo. As grandes produtoras de som, de músicas, tanto que de carnaval, músicas de frevo, música de rock, é a mesma produtora que faz as músicas gospel, as músicas evangélicas. E vocês podem ver que todos eles estão envolvidos aí em muito escândalo, que não é o motivo de eu estar falando aqui para vocês. Eu quero ver que esse sistema ele é mentiroso e ele está enganando você. Eu estou trazendo para você o nome verdadeiro, o nome hebraico dele. E estou dizendo para você que não há necessidade de você ir para igreja nenhuma. A igreja não é a casa do Pai. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Qual é a casa que edificareis para mim? Qual é o lugar do meu repouso para ele deitar e descansar? Se as minhas mãos fez todas essas coisas, as mãos do Pai, fez tudo isso que nós estamos aqui. As minhas mãos fez essas coisas, assim todas elas foram feitas pelas mãos do Pai. Diz Yahweh. E para esse olharei para o humilde, o abatido de espírito. Olha para quem que ele olha, o humilde e o abatido de espírito. É para esse que ele olha. Então se você é humilde, humildade não está ligada à pobreza não, gente, por favor. Tem pobre que não é humilde. Humildade em aceitar aquilo que nós estamos mostrando para vocês. Eu não estou nem falando de ensinar, porque eu não sou mestre. Eu não sou professor, não sou pastor, não sou teólogo, não sou rabino. Não sou. Não sou nada. Eu sou um observador. Eu estou trazendo para vocês informações. Eu não estou trazendo informações de vocês de qualquer livro. Eu estou trazendo o livro que você acredita que chama-se Bíblia. Ó. Isso aqui, ó. Bíblia. Se você, evangélico católico, crê na Bíblia, você vai entender o que eu estou te falando agora. Você não vai ter mais coragem de pisar os teus pés dentro de qualquer igreja. Qualquer uma igreja, seja ela bonita, feia, pequenininha, nenhuma igreja tem a permissão para funcionar em nome do nosso Pai. Nenhuma. Nenhum templo. Não existe pai, nem pai nenhum, nem pai de santo, nem mestre, nem rabino, nem doutores da lei. Não existe isso para o Pai. Você está assustado com o que eu estou falando? Ah, não se assusta não.
Eu tenho mais informações para você. Deixa eu colocar aqui. Olha aqui, ó. Essa passagem aqui, olha só que coisa interessante, cara. Está no livro de Atos 17, 24. O Paulo, quem gosta do Paulo, o nome dele é Shaul, tá, pessoal? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia chamada Bíblia Dalit, é uma Bíblia que tem uns nomes verdadeiros, Shaul, e não Paulo, o nome dele. Nem Paulo, nem Saulo, é Shaul o nome dele. Ele fez um milagre lá em Atenas, no Areópago. Olha lá, ó. Ele estava no meio do Areópago e disse, homens de Atenas. Então ele fez um milagre e o povo estava achando que ele era Deus. Aí ele fez um discurso, né, que nessa cidade onde ele estava tinha um montão de altares e cada um altar tinha um Deus. Porque você sabe que os gregos e os romanos são politeístas. Eles acreditam em outro, depois pode ver que lá na Grécia tem Zeus, tem Apolo, Afrodite, Nefertiti. Todos eles, Babilônica tem vários, tem o El, tem vários deuses da Babilônia, né? E os romanos também. Os romanos têm lá os deuses dele, né? Que está ligado ao sol, à lua, aos astros. Pois é. Então todos eles acreditam em um montão de deuses. E o Shaul, que recebeu a missão de Yahushua, ele ficou de pé nesse local, porque assim como eu estou falando, ele falava naquele tempo. Se naquele tempo ele tivesse internet, ele ia falar igual a mim, eu estou falando aqui agora. Ele falou assim, ó, em pé no meio do Areópago, disse, homens de Atenas, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Porque passando eu e vendo assim, sobre os vossos altares, os vossos Elohim. Elohim é Deus, tá, pessoal? Por isso que esse nome Elohim, El Shaddai, Adonai, esses nomes Jeová, Yehová, né, Yeshua, esses nomes Jesus, Zeus, Deus, Teus, esses nomes Oxalá, esses nomes, todos esses nomes, Gadu, todos esses nomes são nomes a Elohims, a deuses inventados ou semideuses, porque eles existem, tá, pessoal? Então, porque passando eu e vendo sobre os vossos altares, os vossos Elohim, achei, olha o que ele disse, achei um altar em que estava escrito, ao Elohim desconhecido, e eis que este a quem vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Estava lá um altar, tinha nada. Estava assim, ó, ao Deus desconhecido nesse altar. Estava lá. Ao Elohim que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, acabei de ler para você, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, o que você está fazendo indo na sua igreja aí, no seu culto dominical? Esses pastores deviam, que não são pastores, tá, pessoal? Não são pastores, não são bispos. Esses nomes são tudo eclesiásticos, são nomes inventados. Pastor é para cuidar de bicho, para cuidar de boi, de vaca, de cabrito, de galinha. Pastor não é para estar dentro de um templo falando sobre sacerdócio. Sacerdócio era para o povo levita, não tinha nada a ver com o pastor. Mas eles pegaram a Bíblia e criaram essa religião chamada protestante, evangélica, com a qual eu tenho dificuldade de explicar isso para vocês. Mas eu tento falar numa língua bem clara, bem chula, para você entender claramente. Você não deve ir para a igreja. Se você for para a igreja, você está indo contra aquele que criou o céu, a terra e o mar. Aquele que enganou uma terça parte do céu está te enganando dentro desses templos. Dizendo que dízimo é dinheiro, que você tem que dar o seu dízimo, seu 10%, seu 30%, seu 50%, dizendo que você tem que ajudar com ofertas, porque você tem que ajudar a construir a casa de Deus. Nós somos o templo do Pai, nós somos a casa, não é aquelas paredes lá que é a casa. Então, quer um conselho? Se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas eu vou falar contigo, rala o peito desses lugares, porque na Bíblia, está escrito assim, ó, no livro de Apocalipse, capítulo 18, versículo do 1 em diante. E clamou em alta voz, dizendo, caiu Babel, Babel é a Babilônia, a grande, ela se tornou morada de demônios. Então quem vai nesses lugares, ali, gente, na tua igreja que você vai, tem demônios lá. Demônios que se disfarçam de anjos de luz. Ué, Derilson, mas eu vejo expulsar demônio lá na igreja, eu fui pastor da Igreja Universal. Eu já expulsei demônios em nome de Jesus. E os demônios obedecem demônios? Sim.
que os demônios têm uma hierarquia, como se fosse um mais forte batendo mais fraco. E Jesus é o demônio mais forte que expulsa os mais fracos. Por que eu falo isso? Porque o nome de Jesus não é verdadeiro. O nome de Jesus é um nome falso, é um nome mentira. Quem é o pai da mentira? É o capeta. Então eles podem expulsar entre eles para continuar engano. Então se você frequenta esses templos, você está enganado. Você está muito enganado. E eu estou aqui para tirar a venda dos seus olhos. Você não tem que seguir pastor nenhum, mestre nenhum, rabino nenhum, nem diácono, nem presbítero. Você não deve seguir esses missionários, esses apóstolos. Gente, isso é falácia, sem invenção. Me perdoe, você que está na igreja aí, está frequentando a sua igreja, você que faz parte do coro angelical, você que fala em línguas, né? Isso foi colocado na sua boca, meu irmão. Para você ficar falando igual um doido aí, a língua aí que ninguém entende, pulando igual perereca no brejo. Você que fica num fanatismo, histeria, são coisas criadas pela sua cabeça. Você precisa ler a Escritura e entendê-la. Então ele diz assim, caiu Babel a grande, ela se tornou morada de demônios. Por isso que você vê toda sorte de coisa ruim acontecendo dentro do sistema evangélico, que eles acham que estão no caminho certo. E aí, quem fala isso? Denilson, mas tem pessoas dentro das igrejas que elas querem a verdade? Tem. Talvez seja você que está me vendo aqui agora, que já sabe que o nome de Jesus é um nome mentiroso, é falso, que ali é usado todo tipo de magia, hipnose, mentalismo, tudo está nesse sistema. E você tem que aprender quem é o verdadeiro pai, o nome dele, onde ele está aí em você, na sua casa, entra na sua casa. Está aqui no livro de Mateus, capítulo 5, ou capítulo 6, como se deve orar, entra no seu quarto e em secreto, fale com o seu pai que ele vai te ouvir, não é você indo para a igreja, ele não mandou você ir para a igreja. Ela se tornou morada de demônios. Você já parou para pensar que a igreja que você está tem um demônio ali dentro? Já parou a pensar nisso? Denilson, que isso é blasfêmia, tem um demônio ali dentro e ele está te enganando. A casa para todo espírito imundo, todos, não é só um não, todos. Então, quando eu passo em frente a uma igreja, ali tem um montão, tá mais cheio de demônio ali do que dentro das crenças afro. Você saber disso? Ali tem demônio, principalmente esses lugares que sai, a qual eu participei. Sai, demônio, sai, capeta, sai, coisa ruim. Esses lugares que são os piores. Então nós temos mais informações aqui, tá? No nosso canal, esse é o nosso canal DRM, canal dos livros apócrifos. Gente, é um prazer ter vocês aqui. Eu respeito muito as pessoas que são evangélicos, tenho evangélicos na minha família, tem católicos na minha família. O que eu venho aqui é para te falar a verdade. Conhecereis a verdade. Não é o culto que você frequenta que vai te libertar, não. A verdade vos libertará. E verdadeiramente sereis livres. Então sai dela, povo meu. Caiu. Sai dela. Sai dela. Esse aqui é o rei da Babilônia. Sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dessas casas que se dizem casa do Pai. Fuja dela. Busque o verdadeiro Pai, cujo nome se chama... Vou aumentar aqui para todo mundo ver o nome dele, que é esse nome, ele tem que estar na nossa língua. E eu sei que você que ama Jesus, você quer encontrar ele, ó. Yahushua. 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 Yahushua é o nosso rei. Yahushua merece o seu carinho. Yahushua não está no templo, não está na mídia, não está na boca do povo, não é comércio. Yahushua, ele te quer, ele te ama e ele está para voltar. Deixe o seu like, compartilhe o seu vídeo e mostre para as pessoas que ele está voltando e ele quer o posto dele, que é o nome dele que foi modificado. Um impostor chamado Jesus está no nome dele, ó, Yahushua. Yahushua é o nome do Salvador. Bom dia. Amanhã nós teremos live a partir das 19 horas. Se você quer mais informações, ó, nossa playlist, procura o nome de Yahushua na playlist que você vai se maravilhar das informações que nós temos para você. Sai dela, povo meu. Mete o pé nesse negócio de igreja. Rala o peito, hein? Senão vai dar